Se você quer melhorar os seus resultados na academia e finalmente conquistar o shape dos seus sonhos, vem comigo, vem pro Pumpcast que eu vou lhe ensinar como a suplementação esportiva pode lhe auxiliar de forma totalmente natural a melhorar a sua performance cognitiva, esportiva e qualidade de vida. Meu nome é Aldo Ramalho, sou CEO da 4Pump Suplementos e atleta de fisiculturismo. Vem comigo, dá o pump. 18 quilos em 6 meses. Além de dieta e treino ajustados para o meu objetivo, eu utilizei 5 suplementos para acelerar os meus resultados. Esses suplementos eu conto nesse episódio do podcast, então vem comigo, me chamo Vitor Rocha, sou o diretor de marketing da 4Pump e co-host deste Pumpcast. E se você não conhece a 4Pump Suplementos, não é só uma loja de suplementos, também somos educação. Então vem comigo, pega suas barrinhas, vem assistir o Pumpcast, aprender um pouco mais sobre disciplina, dieta, treino, motivação e também um pouco mais das paradinhas. Vem comigo, acompanha esse podcast. Chama a vinheta e bora dar o pump. Terceiro episódio do Pumpcast. Está iniciando agora e hoje o papo será mais tranquilo. Não terá nada bombástico aqui como foi o segundo. Literalmente sem bombásticos. Isso. Agora a gente tá na vertente natureba. Isso, somos naturais de Natal. Quer dizer, eu sou e sou natural também. I am the natural. Você? Sobrenatural. Nem planta cresce natural porque eu vou crescer, né? Isso. O tema de hoje, Aldete, é sobre suplementação. Finalmente um podcast de uma loja de suplementos. Falando sobre suplementos. Isso. Parece que caiu a ficha de que a gente deveria fazer o óbvio, né? Né, logicamente. O objetivo desse Pumpcast é basicamente a gente mostrar o que é que a gente usa, por que é que a gente usa, como a gente usa, quais são os benefícios disso, o que nos leva a usar e vender. Isso. E basicamente, quem vai mostrar aqui pra você, falando um pouco sobre o título, é como aumentar sua performance com suplementação, ou seja, performance física, performance mental, performance da saúde corporal, certo ou errado? Com certeza, todos os tipos de performance, até porque simplesmente saúde é um tipo de performance também. Isto. Principalmente para você que tem acima de 45 anos e está assistindo esse Pumpcast. Buscando qualidade de vida com Aldo e Vitor. E vamos para onde interessa, for Pumpers. Aldo, quais suplementos você toma hoje e por quê? Eu vou deixar o porquê para depois. Eu quero saber quais suplementos você toma hoje. A gente teve que anotar, pessoal, porque é muita coisa. Principalmente eu. Então, como é que ele vai funcionar? A gente vai ficar jogando um pro outro. Como são muitos suplementos, tipo, eu falo de um suplemento, o Vitor fala de outro, e assim vai indo para ficar algo mais dinâmico, vocês entenderem, e realmente tirar as dúvidas de vocês em relação a cada tipo de suplemento. E se por algum acaso tiver dúvidas depois desse Pumpcast, deixa no comentário aqui do YouTube qual é a sua dúvida que a gente responde. A gente vai fazer um episódio só para você. Exatamente. Vamos lá. Eu começo com a minha lista? Começa. Quais são os suplementos que você toma hoje? Ó, bora lá. Colostro. Anota aí. Whey. Creatina. Betalanina. Pré-treinos em geral. Glicerol, que é um tipo de pré-treino, mas eu coloquei separado porque, enfim, a gente vai explicar por quê. Coenzima Q10. NAC, que é o N-acetilcisteína. Ômega 3. Extratos secos de chás. Diuréticos naturais. Ioimbina. Ashwagandha. Termogênicos no geral. Sonemonte, melatonina, que são produtos para melhora da qualidade do sono, e multivitamínicos. E você, Victor Bogans? Lista pequena, né? Isso. Uau! Aldete, eu tomo muito menos que você. O básico. Isso, eu tomo o básico, entre várias aspas, né? Eu tomo whey, creatina, betalanina, ômega 3, pré-treino, tem mais algum que eu tomo? Deixei de tomar ashwagandha, e deixei de tomar multivitamínico também. Mas hoje são esses 5, certo? E, Aldo, vamos lá. Basicão. Eu e você, a gente usa, os dois ao mesmo tempo, a gente usa o whey. Creatina, betalanina, pré-treino. A gente gosta de pré-treino, né? É porque, querendo a gente trabalhar muito, 12, 14 horas por dia, todo podcast a gente vai acabar falando isso. Porque a gente chega depois de 12, 14 horas de trabalho e vem gravar aqui pra você, então a gente tá um pouco cansado. Isso. Aí a gente acaba usando o pré-treino quase todo dia, mesmo a gente recomendando não usar. Isso. Se você quer qualidade de vida, não use. Se você quer ser como Vitor e Aldo, não use também, porque nós não dormimos. E recomendamos que você durma. Vamos lá.
Cara, eu gostaria de começar falando com o pessoal sobre pré-treinos em geral e depois a gente entrar em específicos. Por que pré-treino? Cara, o pré-treino, sim. Primeiro, o que é que a gente prega sobre o pré-treino? Que o pré-treino ele deve ser usado para melhorar a performance em um treino específico e poucas vezes durante a semana, porque senão você se vicia. Mas por que que você se vicia? Além de ficar resistente. Além de ficar resistente. Primeiro, uma vez que você usa o pré-treino, você melhora a performance do seu treino, você fica, caralho, meu treino rendeu bem mais. Vou voltar a treinar sem pré-treino e ter um treino menos eficiente. Aí o cara fica nisso, treino melhor com pré-treino, então sou sei treinar com pré-treino. Só que aí que tá a pegadinha do malandro. Se fosse qualquer outra loja de suplementos, usa pré-treino todo dia pra você treinar sempre melhor e a gente vender mais. Mais, porque toda vez que você, quanto mais você usa pré-treino, mais você tem que usar. É uma droga, como qualquer outra, porque usa o receptor adrenérgico. Quanto mais cafeína você usa, mais cafeína você necessita para fazer o mesmo efeito. Então é um ciclo vicioso, literalmente. Tem muita gente lá na loja que vem, fica comprando pré-treino e te instrui, cara, pelo menos dá uma pausazinha, não usa sempre. Dia sim, dia não, pelo menos. Senão você vai ficar viciado. Sim. A gente, pelo menos, eu sou um caso específico que uso todo dia porque tô em preparação. Aceitável. Zero carbo, quase. Aí pelo menos tem que dar um pré-treininho pra dar um up no treino, senão não vai. Hoje você consumiu quanto de carbo? Ele tá no high carb. Muito consumo de carboidrato hoje. Não. Muito. O high carb foi ontem. Foi ontem? Foi a refeição livre. Você ainda tá na... Ixi. Isso. Hoje eu consumi meu carbo hoje, foram 50 gramas de aveia, 100 gramas de uva e mais 25 de aveia só. Você que está em casa consome isso apenas no almoço, certo? Foi muito pouco carbo. Pra mim já é considerado zero carbo, inclusive. Isso. Bota fé. Porque, curiosidade, zero carbo não é necessariamente você zerar tudo de carbo, até porque isso basicamente é impossível. Tem um carbo resquicial de outros alimentos. Por exemplo, o frango tem... pouco de carboidrato. Eu usei um exemplo bem chulo, né? Porque tem zero, não sei quantos gramas. Mas tem, então tipo, não tem como cortar tudo. Aí, tipo, uma dietas abaixo de 70, 80 gramas de carbo já são consideradas zero carbo. Mas voltando ao foco principal, que são os suplementos. Os pré-treinos. A galera usa muito pré-treino e a gente sempre instrui, porque, tipo assim, é igual eu tava falando. Você, quanto mais você usa, mais dependente você fica para performar e mais resistente você fica. Você quer explicar um pouquinho como funcionam os efeitos nas vias adrenérgicas e por que a pessoa fica resistente / viciada, por assim dizer? Tá. Tudo que funciona no nosso corpo, ele funciona por meio de receptores. Então aqui eu tenho o meu receptor de cafeína e toda vez que eu uso cafeína ele se liga, aí tem o efeito. Beleza. Com o tempo que você vai fazendo essa junção, etc., o receptor ele vai se saturando. Como assim ele vai se saturando? Ele vai ficando sujo. Ficam mais pedacinhos de cafeína dentro do mesmo receptor. Isso, fica com pedacinhos e ele não se conecta direito. Então, porque tipo, tem pedacinhos resquiciais aqui. Aí tem que ter uma dose maior de cafeína para empurrar esse pedaço e ele se encaixar completamente. Então, com o tempo, cada vez mais cafeína, mais, até que seu receptor tá todo fodido. E você precisa de uma dose... entupido, né? Por assim dizer. Literalmente entupido, porque fica os resquícios. E você precisa de doses cada vez maiores de cafeína. Não só de cafeína, mas a maioria dos estimulantes são assim. Então... Esse fundamento serve para nicotina também, ou não? Serve para nicotina, serve para outros estimulantes, como a própria taurina, também serve para ela. Tirosina, etc. Vários outros estimulantes e outras drogas no geral. Psicodélicos. Cocaína, metanfetamina. Todos as inas, basicamente. Até o tipo loló, etc. também. Até as vitaminas. As vitaminas já é outro sentido, né? Eu tenho que dar uma dessa, né? Mas, tipo, o que é muito legal também dos pré-treinos é que você pode variar diferentes tipos de estimulantes. Tem pré-treinos focados só em cafeína, tem pré-treinos focados com cafeína, tirosina, taurina, cafeína, tirosina, taurina, tianina. O Element, que tem, tipo, 8 estimulantes diferentes. Pronto, o Element 115... Cisteína, colina, a lista é grande. Tipo, o Element 115 é um pré-treino que a gente vende na loja, mas tá em falta no momento, mas vai voltar. Que ele tem uma lista de, sei lá, 8 estimulantes diferentes. Por isso que ele é tão forte, apesar de ter pouca cafeína, porque tem vários estimulantes diferentes. Então, se você é do cara que é viciado em pré-treino e não consegue viver sem, pelo menos seja inteligente o suficiente para ficar trocando estimulante, não fique com o mesmo pré-treino, fique trocando.
Eu pego um pré-treino agora com muita cafeína, outro com pouco, um até sem cafeína, com glicerol, com outros tipos de estimulantes e vai ficando nessa brincadeira. Até foi hoje uma cliente lá na loja que tem esse problema de saturar muito rápido o receptor. Sim. Então, tipo, cada pessoa tem um nível de saturação de receptor. Essa cliente que foi na loja hoje, ela saturava muito rápido com o mesmo tipo de estimulante. E, tipo, acontecia quando ela chegava na metade do pote, mesmo aumentando a dose, não fazia mais efeito, porque saturou muito rápido. Então, o que a gente aconselhou? Guarda esse pote. Essa outra metade, compra um suplemento diferente, com outra pegada. Sim. Começa a usar ele. Quando ele saturar, você volta pro outro. E vai trocando. Até chegar num ponto que ela precisa ter 3 ou 4 para ficar, tipo, variando quando ela for usar e não usar todo dia. Até porque ela, biologicamente, é uma pessoa... Isso não é ruim, mas é uma pessoa normal, né? Ela vicia mais... cria resistência mais rápido do que as outras pessoas. E cada um vai ter sua independência fisiológica, né? Individualidade fisiológica. Uhum. Então, tipo, essa pessoa, ela tem uma sensibilidade e resistência alta. Tem pessoas que, tipo, tomam cafeína, doses muito baixas para sempre e não vão saturar. Então, tipo, depende muito da sua genética. Isso. Sempre vai depender, na verdade. Porém, tem muitas opções de pré-treinos, tanto Isso. com cafeína para você treinar de manhã, tanto sem cafeína para você treinar à noite. Por exemplo, hoje, qual pré-treino eu estou usando? Eu ia chegar nisso agora. Você não toma um pré-treino, você toma 2. Eu misturo pré-treinos, eu sou muito doidão. Por que você faz isso? E qual é o segundo pré-treino que você usa? Um é com cafeína, para as pessoas já saberem. Sim. Qual é o pré-treino com cafeína que você toma? Eu tava trocando, eu tava usando o Element, Certo. e agora eu tô usando o Diabo Verde. Perfeito. Aí o Element acabou, aí eu vou ficar mesclando o Diabo Verde ou o Smashed Up, que é o nosso favorito hoje, o Smashed Up. Isso. Underlabs, isso aqui foi um merchan gratuito para você. Isso, exatamente. Mas a Underlabs será não posso falar. Ups. Mas vamos lá. Você toma o Diabo Verde, que tem cafeína. E o segundo, um sem cafeína, é o Black Magic, que a gente chama do pré-treino da vaquinha, Isso. porque ele é preto e branco, Isso. igual a vaquinha da Forpump, só Isso. que a gente não suga a vaquinha. Aí, ele não precisa nem ser cafeína à base de glicerol. São finalidades totalmente diferentes. O pré-treino com cafeína, o Diabo Verde no caso, ele vai servir para dar essa sensação de mais energia que somente 0K está precisando. E ele tem a L-citrulliarginina. Citrulliarginina. Isso. Um nome bem difícil, que é um produto bem legal para vasodilatação também. Aí eu combino com outro produto que não tem cafeína, que a base dele é o glicerol. E tem a tirosina para foco mental, creatina e complexo B, para única e exclusivamente me dar um pouco mais de foco mental no treino, claro, mas também foco em pump. Já vou explicar, eu posso explicar, né, o que é o glicerol. Pode, a gente pode entrar nessa meada aí, mas só para resumir pro pessoal, um pré-treino com foco em cafeína, que vai aumentar seu sistema de luta ou fuga, vai deixar você mais focado no treino, certo? Uhum. E um pré-treino com foco no glicerol, que não vai estimular nenhum tipo de energia em você, não tem estimulantes, e na verdade vai só aumentar o inchaço muscular. Isso. Por quê? Porque o glicerol, ele tem a função de fazer com que seu músculo puxe água. Uhum. E isso é uma grande dificuldade em atletas que estão em pré-contas, perto da competição, que o músculo, ele fica flat. O que é isso? Sem carboidrato, com pouca água, porque não tem carboidrato. Glicogênio não tem, tem glicogênio. passa longe. Porque assim, se eu não tenho carboidrato na minha corrente sanguínea, eu não tenho a estimulação da formação do glicogênio muscular. Por que isso é importante? E a título de curiosidade, o glicogênio muscular demora de 18 a 36 horas para ser formado. Legal. Então, tipo, por que é importante ter glicogênio? Porque o glicogênio é a segunda via metabólica que eu uso durante um exercício. A primeira via metabólica é o açúcar que eu tenho no meu sangue. Sim. A segunda é o glicogênio, porque é de fácil e rápido uso. Tá ali perto da célula, né? Isso. Tá perto do músculo. O músculo tá precisando, ele usa. Sim. Se eu não tenho esse estoque grande de glicogênio, eu não tenho pump. Porque o açúcar do sangue, principalmente quando o cara tá em low carb, basicamente não tem. Aí o cara vai puxar músculo, a energia de onde? Da gliconeogênese, que é a terceira via. Uhum. Aí vai vir gordura, Explica o que é gliconeogênese. É quando o corpo utiliza outras formas de... Obter outros energia. macronutrientes para formar energia, tipo quebrar proteína, quebrar gordura, quebrar corpos cetônicos, etc.
E, corrigindo, a primeira via seria a glicose e o ATP, né? Da creatinina, etc. E, cara, pra essa via, como ela é muito lenta, você só dá tempo de você sobreviver durante o treino. Aí que entra a magia do glicerol. O glicerol, ele faz com que você puxe água, se você puxa água, você puxa um pouco mais de nutrientes, sais minerais, melhora a contração muscular, aí você consegue ter um pouco mais de pump. E é bem notável isso, porque nas minhas preparações antigas eu não usava o glicerol, e agora eu estou usando. Você consegue perceber a diferença na prática, nitidamente, né? A diferença. Então fica a dica aí pra você que tá low carb, precisa de um treino melhor, a cafeína já não tá fazendo aquele efeito legal, teste o glicerol. Com certeza vai ser Ou, top. se você é como eu, quer ter um pump massa para tirar uma foto no espelho, recomendo você usar o glicerol, principalmente se seu BF estiver baixo. Isso. Porque, Pronto. cara, é loucura. É legal, porque, por exemplo, como ele vai puxar água, ele vai puxar essa água de onde? Do meio extracelular, que é entre a pele e o músculo. Então você vai ficar com a pele mais colada no músculo, você vai ficar mais definido durante um certo tempo, e com o músculo mais nutrido, menos fadigado, mais inchado. O pump com certeza vai ter bem mais ele pump. Ele fala, né? Você que tá vendo pelo YouTube, ele fala, ele pressiona o bíceps assim, ó. O bíceps enorme, né? E outro ponto muito legal é que também melhora a regeneração muscular no pós-treino, porque seu músculo tá mais nutrido, sim, ele consegue se regenerar melhor. Dá pra você usar pré, intra, pós e fora do treino, né? Exatamente. Legal. Existem várias posologias de se usar o glicerol. Várias o quê? Posologias, forma de usar. Posologias. Essa nova até pra mim, for pumper. Isso, termo de medicina. Uso de medicamento. Uhum. O glicerol, para você ter uma melhor regeneração muscular, você tem que usar fracionado ao longo do dia. Tanto que tem na recomendação do produto você usar dessa forma também. Uhum. Se você quiser mais pump, basicamente você vai usar pré e intra. Se quiser regeneração, pós e durante o seu dia. Fora do treino. Fora do treino. Tá. Eu particularmente gosto de usar uma parte pré e uma parte intra-treino. Uhum. Inclusive, eu vou começar a usar intra-treino com BCAA. Mas Aldo, você e Vitor não falam muito mal do BCAA, por que tá na sua lista de suplementos? E se eu e você que está assistindo isso do outro lado fôssemos usar, não ia servir de nada, mas para um atleta de altíssima performance em fase de finalização, funciona por quê? Olha lá, vamos lá. Olha só, olha lá. Vamos imaginar, já repeti as vias metabólicas, vamos na minha situação. Pouco carboidrato, pouca glicose no sangue, pouco glicogênio. Você começou o treino, tem um gásinho ainda, depois você vai perdendo performance, porque você não tem mais de onde tirar energia. Aí você joga o BCAA, porque o BCAA é de rápida, altíssima absorção. Ele vai correr na sua corrente sanguínea para você usar de forma de gliconeogênese rápida. Uhum. E uma o coisa... corpo consegue utilizar aminoácidos para gliconeogênese também? Também. E de forma mais rápida do que uma proteína, porque já está... Porque é bem menor. Bem menor a partícula. Então, tanto para você ter mais glicose na sua corrente sanguínea, fora que, tipo, evita também um pouco de catabolismo, porque você, em vez de estar pegando proteína do músculo, está pegando um pouco dos aminoácidos na corrente sanguínea. Então, uma coisa que o Fernando Sardinha falou, já falou algumas vezes, que o BCAA, ele tem o poder de prover glicose para o cérebro de forma mais rápida do que o próprio açúcar. É mesmo, cara? Porque no cérebro ele tem essa capacidade de fazer essa gliconeogênese rápida dos aminoácidos, e com isso você evita a hipoglicemia cerebral. Esse também é um dos grandes motivos de se utilizar o BCAA intratreino, porque tipo, você tem pouca energia, você vai ter hipoglicemia cerebral do meio para o final do seu treino, isso é fato. BCAA em pó ou em cápsula? Em pó, para você usar em cápsula é ridiculamente baixa a dosagem. Né? Fora que também, tipo, eu gosto do gostinho, porque é doce. Aí, tipo, dá uma enganada e tal. Então é legal. Aí o que eu misturo o glicerol com um pouquinho de BCAA e vou tomando da metade pro final do meu treino. Do início eu já começo a tomar porque eu já tô meio morto. Mas, tipo, devagarinho, para poder disponibilizar na minha corrente sanguínea esses aminoácidos e eu não perder tanta performance no treino e evitar catabolismo nessa fase que tem tanta pouca dieta. Pronto, a gente chegou aqui agora fazendo vou sempre fazer um resumo, Aldo vai apresentar, vou sempre fazer um resumo para você que está assistindo a gente. Pré-treino com glicerol, pré-treino com cafeína, o que mais? BCAA. Deixa eu falar só uma curiosidade do glicerol ainda. Deixa. Não que o glicerol, só para o pessoal entender, ele era proibido pela Anvisa, tá? Foi legalizado pela Anvisa em 2019.
Porque, enfim, a Anvisa é a Anvisa, né? Isso. A creatina era banida até pouco tempo atrás. Isso. Pasmem, a creatina. Então, então não se usava o glicerol antes, se usava na forma de glicerina que era vendida em farmácia. Então tinha uma coisinha chamada... Ele gosta de falar isso, pessoal. Isso, tinha uma coisinha chamada água de bueiro, que a gente utilizava em meados de 2018, a maioria dos atletas utilizava no intratreino, que basicamente é a glicerina, que é a forma líquida do glicerol, com BCA, glutamina, creatina, para se usar intratreino com essa mesma finalidade. Só que quando você usa a glicerina em forma líquida, ela tem um poder de irritabilidade do trato gastrointestinal muito maior. Então, se você não tomasse na quantidade correta de água, você tinha disenteria. Por isso que é água de bueiro? Água de bueiro, exatamente. Hoje não tem esse problema com o glicerol, porque é a forma feita pra gente tomar e ingerir. A glicerina era pra você ter cuidado de pele. E a galera usava, enfim, porque também tem um benefício. Mas hoje não tem problema. Tem uns malucos que desbravaram o mundo, né? Exatamente. Mas tipo, ainda tem um mito da galera que toma o glicerol, tipo, tem que misturar em água e ficar tomando devagarinho. Não, você pode tomar de forma completa, sem ter esse problema da disenteria. Beleza. Com exatos alguns minutos, não sei quantos exatos minutos de podcast, a gente finalizou 20 minutos de podcast, a gente finalizou o terceiro suplemento de mais de 30. Mas é porque esse era o mais complexo, galera. Isso. Pessoal, o episódio ele vai durar para sempre, Neto que se vire para editar. Mas é bem legal porque tipo, poucas pessoas falam no glicerol, é um suplemento tão tipo, massa. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, porque tipo, um suplemento foda, que vai lhe trazer muita performance, que não vai lhe trazer nenhum colateral. Isso. E inclusive ele traz tanta performance que ele é proibido em algumas federações de esportes como futebol. Você não pode tomar glicerol. Futebol e várias outras, né? Isso. O glicerol, ele entra no teu sangue, ele faz os efeitos de vasodilatação, em mais ou menos 3 horas ele tá fora do seu corpo, certo? Mas se no momento em que ele estiver no seu corpo, você for pego em testes antidoping pela WADA, que é as leis do futebol antidoping, que rege as leis do futebol antidoping, você é pego utilizando dopagem e você pode ser punido. Pelo simples fato dela evitar a desidratação. Porque Isso. você está com mais água no músculo. Isso. E a desidratação é o que causa a maior perca de performance em qualquer esporte de endurance. Isso, porque imagina só, o glicerol ele é uma molécula que ele se liga a outras moléculas de água. E aí essa molécula maior fica enorme. Por isso que causa uma vasodilatação quando passa nas suas veias. E como você tem mais água concentrada em você, sua taxa de desidratação é menor. Com a taxa de desidratação menor, maior concentração de nutrientes intramuscular, maior concentração de sódio, cálcio e potássio. Mais hidratado você fica, mais performance você tem. Para um jogador de futebol, isso, por exemplo, é magnífico. E por isso o jogador não pode utilizar. Você pode, não tem problema nenhum para a sua saúde. Isso. Desde performance, resistência à fadiga, simplesmente dar um pump maior na academia, usem o glicerol. Tem disponível na Forpump. Usem, mas não abusem. Fechou. 3 suplementos já. Eu uso, Aldo, uns mais, como é que pode dizer? Uns mais gerais, assim, que a maior parte da população usa, que a gente entra aí, eu e você usamos, né? Por isso todo mundo usa. Não é por isso, mas... É porque somos referência. Se a gente usa, você tem que usar também. Mas assim, todo mundo usa, e a gente usa também por esses motivos que eu ia falar. Eu gostaria de falar de 2 aqui. Whey e creatina. Deixa não. Os mais famosos. Não vai deixar não, né? Não, deixa não. Pode acabar o podcast. Neto, o podcast acaba aqui agora, certo? Você que ia ficar 3 horas gravando. Cara, aí deu um bait na gente agora. Você que ia ficar 3 horas aqui editando, não precisa mais. Vamos lá. E o Whey, mano? Whey, cara... Por que você fala tanto em Whey? Tem um mito muito grande, vou tomar whey pra ficar grandão, pra ganhar massa e não sei o que, mas não é bem assim. Porque o marketing, galera, ele é pesado, e se você não tiver um certo nível de consciência, você cai em algumas lábias. Isso. O whey vai promover anabolismo, vai como qualquer outra proteína. Traduz anabolismo. Construção de moléculas tanto Moléculas? células. Isso. Mas enfim, tá bom. Construção, anabolismo é sempre construção, seja a construção de massa magra, seja a construção de gordura, mas ele promete anabolismo muscular. Qualquer proteína vai fazer isso,
porque isso é a função das proteínas. Isso. Mas eles usam essa função para dizer, caralho, você vai ter mais anabolismo, vai ter mais massa muscular se você consumir whey protein. Mas qualquer proteína é assim. Então o whey nada mais é do que algo para tornar a sua vida prática. Uma proteína em pó. É frango em pó, é ovo em pó, é carne em pó. É só em pó para facilitar a sua dieta. Então... A gente gosta de dizer que ele é um facilitador, né? Acima de tudo. E tipo, eu amo whey porque eu sou muito formiguinha. Então eu gosto muito de doce. Então o whey ele me traz o poder de comer um doce sem sair da dieta. E fazer receitas com whey de forma prática. Tipo, eu faço um sorvete de whey, que tipo 1 litro de sorvete dá 300 calorias, bato a proteína que eu preciso na última refeição, que são 60 gramas, com 300 calorias. Eu tenho um negócio legal pra você. Neto, você pode transformar isso num corte, tá? Quando você estiver editando. Fala 3 receitas que você gosta de fazer com whey. Vamos lá. Primeira top 1, que é a mais prática, é a minha papinha de whey, que é a aveia, whey e alguma fruta por cima. O top 2 hoje é o sorvete de whey. E nada Como é que faz isso? Nada mais é do que whey, gelatina incolor sem sabor e leite ou água, a depender da sua disponibilidade com dieta. Forma rápida, você vai fazer a gelatina, vai bater no liquidificador doses de whey, 2 doses de whey com 300 ml de leite, bota a gelatina, mistura, bota num pote de sorvete, vai ganhar muito volume, vai ficar quase 1 litro, bota no freezer, depois de 1 hora tá o seu sorvete de whey com menos de 300 calorias. Doideira, hein? Doideira. 1 kg de sorvete com menos de 300 calorias. Isso, um sorvete Uau. fit. Então, para você que gosta de fazer dieta e gosta de comer doce e comer muito, é uma excelente opção. Terceira receita? Terceira receita, Rápido, tá acabando o tempo do corte. whey puro. Whey puro, o brigadeiro. Mas o brigadeiro. Ah, tá. Porque, Beleza. tipo, se você misturar o whey com um pouquinho de água, um pouquinho de leite, e ir misturando aos poucos, ele fica bem denso. Ainda mais quando você pega um whey tipo um whey grego. Certo. Tem uma consistência melhor. Então, se você colocar no freezer, cara, vai virar um brigadeiro. Literalmente um brigadeiro. Isso nem eu, que sou diretor de marketing de loja de suplementos, sabia. Que massa essa terceira. Essa terceira é massa. E tipo, o que é que eu ainda faço, já que eu sou muito fã de doce, eu coloco adoçante. Principalmente no sorvete. Top. Vou testar fazer isso aí. Vamos fazer. Então você entendeu que o whey vai facilitar a sua dieta e não vai deixar você grandão. Isto. E eu gosto de falar, se o meu celular não tiver descarregado e eu puder acessar minha cola, sim, não está descarregado. Olha só que incrível. Incrível! Isto está com 3%. Por que o whey? O whey, sempre gosto de falar da biodisponibilidade dele. Na verdade, antigamente, existia muito albumina no mercado, existia muita caseína no mercado. E por que hoje se fala muito whey, se tem muito whey? É muito mais fácil, mas muito mais fácil imprimir sabor, deixar um produto saboroso com whey do que qualquer uma dessas outras duas proteínas que eu falei. E as proteínas veganas, aí então nem se fala, nem tem se gosto fala. de terra, tudo. Prova um whey, prova uma proteína da soja. É foda. É um facilitador. E, tipo assim, deixa muito mais saboroso com muito menos carboidrato. Tipo, se você for pegar uma albumina saborosa, entre várias aspas, você vai ver uma albumina lá com, às vezes, até mais carboidrato do que proteína em si. Isso pra você pegar um whey saboroso, whey com 20 gramas de proteína, 4 gramas de carboidrato, você já tem um whey excelente ali, né? Isso. Então, tipo, o whey acaba sendo um pouco mais caro, mas é muito mais saboroso, tem uma biodisponibilidade melhor. Mais caro... Um pouquinho, né? Tipo, 10, 20 reais. Isso não vai fazer muita diferença no teu bolso. Mas também não vamos descartar que, tipo, a albumina e a caseína, apesar de não serem tão palatáveis, tem produtos bons no mercado, principalmente caseínas boas, quem tem na loja também, que elas são saborosas e têm funções diferentes. O whey, por ter uma alta disponibilidade, ele vai ser facilmente digerido e absorvido no seu organismo. Isso não necessariamente é bom para você. Se você quer usar o whey como um lanche, mesmo você usando ele com aveia, alguma fruta, ele vai ser facilmente absorvido. E isso não vai lhe dar saciedade. Isso. Diferente, por exemplo, da caseína e da albumina. A caseína, principalmente. A caseína nada mais é do que uma parte do soro do leite que é feito o whey, que é a parte que tem mais nos iogurtes. Isso. Que é uma proteína de muito lenta absorção. A curiosidade, o whey, ele é de 8 a 10, o whey concentrado, ele é de 8 a 10 gramas por hora a sua taxa de absorção. Já a caseína é de 2,8 gramas por hora, ou seja,
4 vezes mais lento. Então, tipo assim, se você toma 30 gramas de whey, você vai demorar 2, 3 horas para absorver. Se você toma 30 gramas de caseína, você vai demorar 10, 12 horas para absorver. Então tem essa diferença. Isso. E quanto mais lenta a absorção, você vai jogando devagarinho a proteína, você vai dando a saciedade, porque tá toda hora jogando um pouquinho pro teu corpo, ó, um pouquinho de proteína, um pouquinho de proteína, um pouquinho de proteína, e isso acaba evitando o catabolismo quando você tá em jejum. E essa é a grande função da caseína, e por isso que ela se tornou tão popular nas décadas passadas, porque a maioria dos médicos que se faziam cirurgias longas de 10, 12, 14, 16 horas precisavam de algum aporte nutricional para isso. Perfeito. Então tomavam a caseína. Não sabia. Legal. Tomava caseína e tipo, liberava na corrente sanguínea devagarinho e causava mais saciedade. Por isso que ela se popularizou tanto, principalmente no meio dos médicos. Hoje não se fala tanto porque, enfim, não se prega tanto o jejum como antes. Tá voltando mais rápido. Alguns ainda gostam de passar para quem na hora vai dormir, né? Isso. Eu gosto de utilizar a caseína antes de dormir. Pela essa absorção, talvez até volte a utilizar agora em Cut, porque, tipo, com essa absorção mais lenta, eu tô prevenindo um pouco mais do meu catabolismo muscular durante o meu sono e também promovendo um pouco de anabolismo, porque eu não tenho momentos que meu corpo está sem proteína, que isso nessa fase é bem prejudicial, porque se eu não tô com proteína nem aporte calórico, eu vou acabar catabolizando, buscando meu músculo. Menos musculozinhos no corpo de Aldo. Isso. Tem 2 coisas que eu gostaria de comentar ainda em cima do whey, que é tipo assim, que é a biodisponibilidade. O que significa isso? A biodisponibilidade, para você que não sabe, é o quão o seu corpo aproveita bem daquela substância. O whey, por exemplo, ele tem o whey comercial que vende nas lojas, inclusive na 4Pump. Você tem variados tipos e você vai encontrar lá o aminograma deles, é geralmente de 18 a 20 aminoácidos dos 22 que existem. Então, são quase todos os aminoácidos que você encontra dentro de uma proteína só. E em grande quantidade de cada um desses aminoácidos. Por isso que a gente fala de biodisponibilidade. Biodisponibilidade é isso. E até porque, vocês podem ver a diferença, tem 2 wheys, um mais barato e um mais caro, e os dois têm a mesma tabela. Por que um mais barato e um mais caro? Matéria-prima diferente. O whey mais barato provavelmente vai ter aminoácidos mais baratos, que a gente muitas vezes chama de aminospiking, que é basicamente colocar aminoácidos mais baratos para embaratecer o produto. Baratear, né? Baratecer. É o zero carbo, pessoal. E baratear o produto, ter a mesma suporte de proteína, só que menos biodisponível. Na prática, se você é um atleta de alto rendimento, faz muita diferença. Se você tá batendo seus macros em dia e você usa 1 ou 2 refeições com whey, não vai fazer muita diferença, tá, pessoal? Então você pode até ir para um whey mais barato. Isso. Mas tenha consciência que ele não vai ser tão bem absorvido quanto um whey mais caro. Perfeito. E a título de curiosidade e comparação, o whey a gente falou tem de 18 a 20 aminoácidos. Colágeno tem de 8 a 10. E você achando aí Menos da metade. a proteína do colágeno é melhor? Eu não sabia que colágeno é proteína. Pois é. Colágeno é proteína. Isto. Próximo. Vamos para o queridinho, a queridinha. Famoso ouro branco. Na época de Colombo, isso se chamava sal. Na época de Napoleão, se chamava açúcar. Na época da 4Pump, se chama creatina. Exatamente. Gostou? E explicando um pouco as altas da creatina. Por que a creatina tá tão cara? Já está. Mais um corte. Pode seguir. Por que a creatina tá tá tão cara? Na pandemia, a maioria das pessoas buscaram maior e melhor qualidade de vida. Então buscaram o melhor suplemento que existe para esse fim, a creatina. Então a demanda de creatina subiu muito e ao mesmo tempo, por causa da pandemia, a produção de creatina baixou muito. Por quê? Porque a creatina polui muito e não tinha mão de obra suficiente, porque, enfim, pasme, estava em pandemia. Então, a balança da oferta e demanda ficou totalmente invertida. Muita demanda para pouca oferta, logicamente o preço dispara. Por isso teve uma alta tão grande de creatina. Sem falar de um fatorzinho muito que pegou legal, né? A China, ela era responsável por 60% da produção global de creatina pré-pandemia. Eu não sei como é que isso tá hoje, certo? Não tem dados recentes. Deu uma normalizada, mas não aquém da produção que ela fazia antes. Isso. Produzir creatina polui muito, certo? E o governo chinês, ele quer uma China mais verde. Por isso, limitou pesado, em épocas recentes, pós-pandemia, a produção de creatina que se tinha lá. Ou seja, resultando em uma queda do que era o maior país produtor de creatina do planeta, a China, e hoje é a Alemanha. Isso, e a Alemanha só manteve
Manteve. 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 Manteve a produção que já tinha. E é assim que se caga um corte. Isso. É assim que se caga um Vai corte. seguir, filho. Isso aqui vai ficar em preto e branco lá no Instagram. Então, basicamente, maior demanda, menor oferta, e o preço da creatina que você comprava por R$50 um pó 300 gramas, hoje está de 160 a R$200. Isso. Sem Muito falar da grande. Creapure. Olha, chegamos em outro corte, talvez. Você sabe qual é a diferença de creatina monoidratada 100% pura aprovada em laudos para uma creatina Creapure? Sei, mas o pessoal não sabe que é a mesma coisa. Isso. Para você que não sabe, creatina Creapure, por que vários nutricionistas recomendam que você vá atrás de uma creatina Creapure? O selo indica que essa creatina foi produzida em fábricas da Creapure em Trostberg, na Alemanha. E o que eles patenteiam? O que faz uma creatina ser Creapure? Faz o diâmetro do grão. Eles criam a creatina sintetizada em laboratório com um grão específico, com um diâmetro específico. Isso é uma patente. A taxa de absorção do seu corpo de uma creatina 100% pura aprovada em laudos e uma creatina Creapure é exatamente a mesma. Não existem estudos que comprovem o contrário, nem que indiquem o contrário. E por que ela é mais cara? Porque, vem da Alemanha. 2, tem uma só importadora que traz isso para o Brasil, ou seja, ela pratica a política de preços que bem entender. E 3, a título de curiosidade, na nossa loja, uma creatina pura monoidratada, 100% pura da Dux, está R$200. Uma Creapure da Dux, ambas com 300 gramas, está R$270. E tá barato, tá? Em relação ao mercado, porque não tem. Isso. E o que encareceu ainda mais o produto, o brasileiro gosta de um selo. Então coloca no subconsciente dele que o selo é melhor e mais caro. Então, tipo, o pessoal não caiam nessa. A gente entende que o nutricionista às vezes recomenda Creapure para evitar que a pessoa pegue creatinas reprovadas em laudo. Tem muito malandro no mercado que quer te empurrar produto que não funciona, né? Mas, como a gente sempre passa uma boa autoridade e reconhecimento e inteligência e conhecimento na nossa área, todas as creatinas que estão na loja estão aprovadas. Então, você pode pegar qualquer uma delas e vai ser 100%. Não precisa ser Creapure. Isso. Então, pode ficar tranquilo, nutricionistas. Quando vier a Forpump, todos os produtos estão 100% aprovados. Isso é legal, a gente fala disso, porque existem duas organizações hoje que fazem laudos de creatina. Há pouco tempo no nosso mercado não tinha nenhuma que fazia. Tudo bem que essas duas hoje, a AB Nutri e a Brasnutri, são ambas comandadas por diretores de empresas de suplementos, ou seja, tem um viés muito forte aqui. Integral Médica e Blacksul. Isso, respectivamente. Tem um viés muito forte, mas não é como o Canadá, por exemplo, que existem laboratórios independentes rodando testes independentes de creatinas de outras marcas que não têm a mínima ligação. No Canadá tem isso, por exemplo. Aqui não, mas pelo menos aqui a gente passou a ter alguns dados palpáveis. Por exemplo, hoje eu tenho certeza que a creatina da NitraFuse é a 6ª melhor creatina do mercado. Eu não teria ideia se não fosse a AB Nutri rodando laudos dia 2 de dezembro. Isso. Então, tipo, tem jogo de interesse em querer lascar uma marca de um concorrente e tal, mas querendo ou não, eles vão fazer teste em várias creatinas, vão descartar creatinas 100% impuras, creatinas com muita impureza, vai abrir os olhos das pessoas. Então, apesar dos jogos de interesse, de querer botar uma marca concorrente um pouco para baixo e exaltar a marca do dono da empresa, acaba tendo um grande benefício para o consumidor final. Isso, e é bom a gente fazer uma ressalva aqui. Muito se ensina na internet a fazer teste em casa para descobrir se ela é pura. Isso. Eu esqueci. Deu teste de iodo. Teste de iodo. Isso, faz o teste de iodo e vê se a creatina reage ou não. E aí você vai saber se ela é pura ou não. Porque o iodo, quando ele reage junto ao carboidrato, que basicamente seria a mistura, ele tem coloração. Mas, pessoal, isso não é fidedigno. Não é fidedigno. Por quê? A creatina, toda a creatina, mesmo ela pura, ela tem um certo grau de impureza, tá bom? Então, tipo, até a creatina top 1 do laudo é 99,8% pura. É 98,9. 98,9. 1,1% de impureza. Então, tipo, 1,1%. Então, tipo, quando você vai colocar no iodo, talvez
tem um pouco de coloração. Então o pessoal fica nessa noia, ficou um pouquinho marrom, essa creatina tá impura. Não, pessoal, não é assim. Se fosse assim, não teria nem laboratório fazendo teste. Isso. Teria todo mundo em casa com um pinguinho de iodo. Então, não é assim, não caiam nessa. Mas a creatina ela também serve para outros fins. Nós usamos ela na nossa dieta. Só passando por isso, caso quem esteja assistindo não saiba o que a creatina faz, é importante saber, Sim. né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Por que eu e você usamos, independente de cutting, booking, pré-contest, no Por que contest? a creatina é o melhor suplemento do mercado? Mais um corte. Isso. Ela aumenta a sua massa muscular por meio, mais uma vez, da água. Ela puxa a retenção de água do meio extracelular para o meio intracelular. E seu músculo mais nutrido, você vai performar melhor, você vai ter mais força, você vai ter um estoque de creatina e ATP mais rápido disponível para você fazer exercício de curta duração, de explosão. Com isso você vai ter mais força, principalmente na academia, que você faz as 10 repetições, depois descansa. Esse é o viés e a via metabólica mais rápida, que é a creatina, a creatina e ATP. Então ela vai melhorar essa performance. E por que eu uso tanto anti-cutting quanto anti-bulking para sempre? Primeiro porque ela precisa ser saturada, então ela não faz tomei e sentir o efeito. Não, ela precisa ser acumulada no seu corpo para sentir o efeito. Não é igual um pré-treino, né? Vou tomar 30 minutos antes do treino aqui e vou ter força. Exatamente. Tem muita gente que acha que é assim, sabia? Isso é um mito que precisa ser quebrado. Isso. Você precisa tomar a creatina durante alguns dias, no caso 21 dias, para começar a sentir 100% da saturação, 100% do efeito dela. Se você perder um dia, você já perde 30% da sua saturação. Então, você já perde bastante desse efeito. Então, a creatina vai ter todos esses benefícios sem nenhum colateral, por isso que ela é o melhor suplemento que existe para quem quer ganhar massa. E não só isso. E também tem outros benefícios. Isso. Eu fiz uma breve anotação. A gente tava revendo alguns materiais que a gente estuda para passar para os clientes, a consultoria que a gente faz na nossa loja para os For Pumpers. E tem um material bem legal, deixa eu achar aqui nas anotações. Show! Creatina, ela começou a ser muito usada porque tem vários estudos que começaram a ficar populares, não é que começaram a ser feitos agora, começaram a ficar populares e são cada vez mais feitos, que são estudos em prevenção de doenças neurodegenerativas. Então, olha só, tem duas coisas que eu queria falar aqui. Estudos realizados em camundongos transgênicos, o consumo de creatina previne esclerose lateral amiotrófica, certo? Por quê? Porque ela diminui a toxicidade do citosol. Simplesmente por equilibrar, criar homeostase através da produção energética intracelular. Isso é incrível. Basicamente prevenindo doenças degenerativas como Parkinson e Alzheimer, principalmente. Isso. Isso é mais um motivo também porque ela se popularizou tanto na pandemia. Porque por se buscar tanta saúde na pandemia, começaram a reaver estudos e artigos antigos e começou a se popularizar isso, que ela tinha esse viés de prevenção degenerativa, tanto e também, claro, de sarcopenia, previne sarcopenia, que é a doença de perda muscular com a idade. Então, você idoso, provavelmente seria muito interessante você suplementar creatina se você não tiver nenhum problema renal. Há fortes indícios que a partir dos 45 anos, se você é mais novo ou mais nova, como eu e Aldo, que está assistindo esse podcast ou escutando, fala para seus pais, olha só, pai, olha esse podcast aqui, vê o que a creatina pode fazer, olha só, mãe, prevenir. Minha mãe hoje toma creatina, meu pai hoje toma creatina, eu quebrei vários mitos, porque eles são médicos, e meu pai tinha vários preconceitos em relação à creatina, principalmente porque ela já foi uma substância renegada da Anvisa. Exatamente. A Anvisa criou esse mito, né, que a Anvisa reprovou, então não é bom. Mas é porque a Anvisa tem vários parâmetros e várias restrições questionáveis. Bem questionáveis. Que, sofre influência do mercado. Porque, querendo ou não, se você tá usando uma creatina para combater a sarcopenia, você tá deixando de lado um gasto mensal de 500, 600 reais de remédio. Um custo de 50 reais por mês, 60 reais por mês. Incrível, né, cara? Então, não é interessante para o mercado. Por isso, cada vez mais, os suplementos, eles vêm ganhando... Teorias das conspirações, a Farpamp tem de tudo. Isso. Por isso que os suplementos, eles vêm sendo cada vez mais divulgados, porque o poder da indústria farmacêutica está diminuindo. Então,
A gente está vendo que tem suplementos que conseguem trazer esses benefícios à saúde que não são tão caros, são naturais e não trazem tantos malefícios. Mas tem que deixar bem claro que a dosagem para fins de melhoria de capacidade de cerebral, eles são diferentes. Então, para você que quer buscar mais força e desempenho atlético, o corte é de 3 ou a gramatura é de 3 a 5 gramas, tá bom? Por exemplo, eu utilizo essa gramatura. Pode variar de acordo com o peso? Pode. Isso também é uma medida, mas eu prefiro usar de 3 a 5 gramas. Já para questões de prevenção de doenças neurodegenerativas, a dose é bem maior. No caso, aqui a gente usa de 10 a 20 gramas por dia para a prevenção de doenças neurodegenerativas. E voltando, se você quer desempenho atlético, você pode usar também 0,1 gramas, 0,0 gramas quilo corporal. 0,0? 0,07. Tá. 0,07 gramas de creatina por quilo corporal. Peguei aqui na colinha. Eu buguei Aldo aqui, pessoal, porque eu tava falando com o Neto. Aí, enquanto ele tava falando conteúdo altamente científico, eu fui falar com o Neto, uma conversa cruzada aqui. Eu falando, eu ouvindo o caralho, zero carbo, aí eu converso, caralho, bug mental. Tá ligado? Quando o disco arranha, fica... Eu acho que eu buguei umas 3 vezes aqui, mas tudo bem. Eu vi o cara, tadinho. Não faça isso com seu amigo zero carbo. Perdão, vamos lá. 3 formas de tomar creatina. Como é que toma? De novo, porra. A gente teve o bug metal, agora é você. Mas você falou 0,07 gramas por quilo corporal, você falou isso, as outras? Falei das outras. Entendi. Você tava conversando aí, prestando podcast, cara. Não. Toma uma butada ao vivo. Mas eu conversei um negócio com o Neto agora, quando você tava falando. Eu ouvi, por isso que eu buguei. Vai ficar bem legal. Agora vamos falar do outro ouro branco, que poucas pessoas ainda conhecem. Nossa. Que é a betalanina. Isto. Aldete. Neto. Eu ia te chamar de Beto. Mais um corte. Aldete, o que é a betalanina e por que nós, Vitor e Aldo, falamos tanto sobre ela? A betalanina é uma substância, também é um aminoácido semelhante à creatina que precisa ser saturada no seu corpo. O que é isso? Quando você precisa tomar essa substância e ela não faz um efeito agudo e sim crônico, você precisa tomar ela durante vários dias para começar a fazer efeito. Quantos dias você precisa tomar para fazer 100% do efeito? 28 dias. Isto. Diferente da creatina, que são 21. E o que é que ela faz no seu corpo? Ela retarda a fadiga. E como é que ela retarda a fadiga? Vamos voltar para as aulas de química do ensino médio. Você se lembra o que é uma substância tampão? Não lembra. Eu lembro, mas você não. Uma substância tampão nada mais é do que uma substância que vai neutralizar um ácido ou uma base. No caso, na betalanina, ela vai neutralizar um ácido, porque ela vai basicamente fazer com que o seu músculo, quando está treinando, ele libera íons H+, que deixa ele ácido, cria ácido lático, e esse acúmulo desse ácido faz a sensação de queimação, e você perde a contração muscular, ou seja, a fadiga. E quanto mais ácido, mais deteriorização muscular, pior, mais demorado é o tempo para regeneração. E a betalanina nada mais é do que uma substância tampão que vai neutralizar esse ácido, fazendo com que você resista mais tempo à fadiga, melhore sua regeneração muscular de forma totalmente natural. Só que a betalanina não age de forma direta, ela age de forma indireta. Porque você suplementando betalanina, você vai aumentar a produção de carnosina. E com mais carnosina, você tem uma reação química. Quanto mais carnosina, no outro lado da reação vai ter mais íons OH. Que o OH vai neutralizar o H+. Então, basicamente, é pura química isso daqui. Obrigado, Salles. Isso. Nosso professor Acho que é a segunda vez que ele é citado nesse podcast, né? E vai ser citado várias vezes, porque a gente aprendeu muito com você, professor. Isso, exatamente. Então, como é que eu vou usar... Pode dizer. Como é que eu vou usar a betalanina? Existem duas formas. 10 mg por quilo corporal, que é uma dosagem mais utilizada para pessoas que buscam performance em esportes de endurance, certo, que precisam de muita substância tampão, ou se você simplesmente quer melhorar seu desempenho na academia, 2 gramas, 3,2 gramas ou 6,4 gramas. É o que a literatura diz. O que aqui a Aldo e Vitor usa. Não sei quanto o Vitor usa, mas pelo menos eu uso de 3 a 5 gramas.
Eu uso 3 gramas por dia, mas mais por comodidade, para não ter que ficar tomando várias vezes ao dia. Sim. Porque se você não sabe, a betalanina, ela tem um efeito colateral. Por alguma razão, o seu cérebro, quando tem betalanina no seu sangue, seu cérebro identifica que é hora de se coçar. É a famosa parestesia. Você fica com formigamento generalizado no seu corpo e eu não gosto de sentir muito esse efeito. E aí eu fico fracionando. Eu fraciono no máximo em 2 vezes para ter 3 gramas de betalanina. Mas o ideal seria eu tomar algo ali em torno de 5 gramas. Só que eu teria que passar o dia, tipo, me ligando se eu tomei ou não. E com o tanto de trabalho que a gente tem, não faz muito sentido. Isto, sem falar que eu tenho TDAH. Mais um mito pra gente quebrar. A galera acha que o pré-treino tá fazendo efeito quando tá se coçando. Isso, a maioria dos quase todos os pré-treinos do nosso mercado tem betalanina, 2 gramas. Isso. Vai lá. E essa betalanina, ela causa esse efeito também de parestesia. Principalmente quando você não tá acostumado a tomar betalanina. Isso, Porque... coçando aqui e tal. Isso. Então a galera fica, caralho, o pré-treino tá batendo, tá coçando, não sei o que mais. Cara, primeiro, esse efeito de parestesia é um efeito agudo. Isso. Não vai trazer nenhum benefício de resistência à fadiga, nenhum, zero, porque ela precisa ser saturada. Se você não toma betalanina por fora, a betalanina do seu pré-treino vai servir de nada, só pra você se coçar e ter o psicológico ativado que o pré-treino tá batendo. Mas é tudo mito. Então as pessoas até acham que tipo, o pré-treino perde o efeito quando elas não sentem mais a coceira. Porque o seu cérebro também se acostuma com a parestesia. Isso. Então se todo dia você tá tomando, todo dia, pasmem, dia sim, dia não, tá tomando 2 gramas de betalanina, seu corpo se acostuma. E não vai mais se coçar com 2 gramas, você coçaria com 2,5, 3 gramas. Então, se o seu pré-treino parou de coçar, ele não parou de fazer efeito, tudo bem? Porque o efeito dele vem oriundo principalmente de foco, vem oriundo da cafeína. Isso. A betalanina, é bom a gente fazer essa ressalva. Tipo assim, em nenhum momento ela entra nas suas vias adrenérgicas, certo? São as vias que a cafeína, a tirosina vão utilizar. Ou seja, a betalanina não lhe dá nenhum, grava essa frase aqui, nenhum estímulo energético cerebral. E nem causa sujeira nos receptores. Isso. A betalanina, a longo prazo, tomada dia sim, dia também, domingo a domingo, vai aumentar sua resistência à fadiga. Ponto. Isso. E o pessoal só joga a betalanina no pré-treino só por marketing. Porque tem no subconsciente que se coçar bate. Isso, se coçar bateu. Então a galera bota justamente por causa disso. Mas, se você já tem um pré-treino e gosta de utilizar e tem a betalanina nele, você pode fazer simplesmente o seguinte. Se o seu pré-treino tem 2 gramas de betalanina e você suplementa 2 gramas por dia, no dia que você tomar o pré-treino, você não toma betalanina por fora. Isso. É uma forma de você economizar a betalanina. Se você for inteligente. O mesmo serve para pré-treinos com creatina. Isso. Se o seu pré-treino tem 3 gramas de creatina, por exemplo, e você toma 3 gramas de creatina no dia que você tomar o pré-treino, você não precisa tomar só creatina. Eu já sou contrário a isso, sabia? Eu gosto de fazer isso porque a pessoa economiza. Mas o que acontece? Eu, Vitor Rocha, eu não confio... Não é isso não. Eu não confio muito na tabela dos pré-treinos com creatina. Por exemplo, eu não consigo afirmar com 100% de precisão que ele tem 100% de 3 gramas de creatina. Entendi. A cada 10 gramas, 3 de creatina, por exemplo. Isso. Eu não sei qual a porcentagem de creatina que tem ali. Tem 3 gramas a cada 10 gramas. Mas e se for 1,5? Mas, em teoria, pelas normas da Anvisa, na amostragem geral, tem que ter as 3 gramas. Na amostragem geral. Claro que na mistura da máquina vai ter uma porcentagem de variação. Mas não a ponto de ter 1,5 grama em vez de 3, tá ligado? Uhum. Pode ter tipo 2,5. Mas isso é lombra minha. Vale ressaltar. Pelos padrões da Anvisa isso não acontece, galera. É só uma lombra de Vitor. Isso. Vamos falar de suplementos mais específicos. Os protetores intraciclo que eu uso. Isto. Ciclo de quê, Aldo? Ciclo de carbos, pessoal. Isso, não. Das paradinhas, os danones da Forpump. Isso. Inclusive foi tema do nosso segundo episódio do Pumpcast. O episódio anterior. O episódio anterior. Então, assim que você acabar esse, se você quiser saber as paradinhas que o Aldo tá tomando, tudo sobre a preparação dele. Se você não viu o episódio 2, pelo menos, segue a ordem cronológica, vai ver o 1, depois o 2. Acaba esse, depois você vai lá, vê o 2, vê o 1, vê na ordem contrária. Dá certo também, pô. Isso, a Forpump incentiva você a fazer cardio. Então, eu já até comprei um fone hoje pra fazer cardio. Isso. Pega o seu fonezinho, ouça o Pumpcast, faça seu cardio. Cuide do seu coração. Porque eu também tô cuidando do meu com esses suplementos. Isso. E quais são eles? A coenzima Q10
e o NAC são os principais suplementos que eu uso de proteção intraciclo. Vamos lá. O NAC é o mais legal de todos. Ele melhora a metabolização de substâncias no fígado, todas as substâncias. A gente sabe que os esteroides anabolizantes são hepatotóxicos, uns mais do que os outros. Porém, tem um certo nível de hepatotoxicidade. Então, eu fazendo com que meu fígado trabalhe mais e melhor, eu diminuo essa hepatotoxicidade. Então, isso é muito legal. Um excelente protetor intraciclo. E isso também serve para você, alcoólatra, que está quase com cirrose aí no fígado. Também é legal você tomar um NAC, porque seu fígado vai metabolizar melhor as toxinas do álcool. Então você vai demorar mais para ter cirrose, ou não vai ter, por causa da prevenção do NAC. Perfeito. Isso é muito legal. E o outro é a coenzima Q10. A coenzima Q10, ele é um excelente antioxidante. A coisinha que é 10? Coisinha Q10. A que é 10 ou que é 11? Q10. Tá. Bug mental. Isso. A coenzima Q10, ele é um excelente antioxidante. E também ele tem um fator de proteção cardiovascular. Isso é muito legal, porque tipo, a longo prazo, querendo ou não, os esteroides anabolizantes acabam prejudicando um pouco a função cardiovascular. E ele tem outra função também, que eu descobri há pouco tempo, que ele, quando saturado... A coenzima? A coenzima Q10. Ele, quando saturado, ele vai ser mais biodisponível nas mitocôndrias e vai potencializar o metabolismo celular. Sim, faz sentido. Então ele vai potencializar tanto as questões antioxidantes dentro da célula, quanto também o metabolismo geral do teu corpo. Então é muito legal, tem ambas as funções. Show de bola. Então, se você basicamente quer saúde ou tem alguma doença relacionada tanto ao fígado quanto ao coração, ou você quer prevenir, por exemplo, doença cardiovascular, se você tiver histórico de doença cardiovascular na sua família, a coenzima Q10 ela é excelente para esse tipo de prevenção. E vale salientar que a coenzima Q10, especificamente, ela é mais indicada para casos específicos como o seu, ou hereditariedade. Ou hereditariedade, exatamente. Ou pessoas com idade mais avançada, né? Também, porque quando você vai chegando à idade, você vai querendo prevenir doenças cardiovasculares, mas também, se você quiser simplesmente ter um potente antioxidante, você também pode usar a coenzima Q10. A gente saiu falando adoidado aqui, esqueceu de falar também como é que a gente toma no dia, né? Você toma quantas gramas de creatina no dia, filho? Não falamos. Acho que eu não falei. Eu tomo 5 gramas de creatina. Eu tomo 6. Tá vendo? O Vitor toma mais creatina do que eu e não tem tanto músculo do que eu. Mas se você estiver olhando pelo YouTube, olha o tamanho dos braços. Estou chegando em alto. Não, pode deixar a câmera frontal. Aqui, ó. Tô chegando nele, ó. Ó. Tá chegando, né? Não é nível... Neto está do meu lado. Tá bem pertinho. Tá, só falta falar da bomba. Vamos pra dosagem da NAC da coenzima Q10, que eu não falei. Pai, mãe, eu não tomo bomba. Fiquem tranquilos. Coenzima Q10, eu uso 200mg por dia, todo dia, uma dosagem única. Com a coenzima Q10, o Bexome, que tem melhor biodisponibilidade no corpo, que é uma patente. E o NAC são 600mg, uma a cada 12 horas. É a posologia mais padrão dele. E também nessa vertente de proteção intraciclo, que não é tanta proteção, eu uso extratos de chás secos e plantas diuréticas. A maioria das plantas e chás, eles têm um ativo chamado flavonoide. O flavonoide, ele é um componente que protege a planta de radiação solar, que é extremamente oxidante. No nosso corpo, ela também vai ter uma função antioxidante muito potente. Extremamente oxidante ou antioxidante nas plantas? Antioxidante. Porque a luz solar é oxidante. Sim. Então, elas têm na raiz dela essa parte dos flavonoides para proteger a oxidação do sol e ela não deteriorar. Sim. No nosso corpo tem a mesma função de ser antioxidante. E por que a gente fala tanto de oxidante? Qual é a função do antioxidante? Combater radicais livres. O que é radical livre? É basicamente uma molécula de oxigênio com um negativozinho, com um elétron para puxar outro elétron de outra célula, e roubando o elétron de outra célula, você está deixando ela instável. Então ela pode se deteriorar. E a gente não quer que nossas células se deteriorem, porque se várias células se deterioram, podem formar, por exemplo, um câncer.
se houver algum erro na nossa proteção anti-câncer. Você tem basicamente desregulação metabólica, né? As Isso. reações químicas não ocorrem da maneira que deveriam. Então, por isso que é muito importante quando se fala de antioxidante. E ainda mais para quem treina, porque pensa comigo, quanto mais exercício físico eu faço, mais agentes radicais livres eu tenho. Então eu preciso de mais antioxidante. Principalmente um atleta de altíssima performance. Cara, eu faço 1h30 de cardio, faço 1h30 de treino, faço pose, enfim, muita atividade física. Eu vou ter muitos radicais livres no meu corpo, então eu preciso de muito antioxidante. Sim. Sem falar também que os flavonoides também têm função de proteção cardiovascular a longo prazo. E nessa mesma vertente que eu preciso de mais antioxidantes, eu também preciso de mais vitaminas do complexo B, principalmente, para catabolizar, funcionar de catalisador enzimático para todas as minhas funções do meu corpo. Por isso, a gente suplementa também com multivitamínicos com uma alta quantidade de complexo B. E voltando também para os chás, além de ter esse benefício do flavonoide, eles são diuréticos, ajudam a eliminar a retenção hídrica, principalmente legal nessa fase, porque você fica mais sequinho. Uhum. Então, benefício duplo. Isso. Tem uma planta que a gente fala... Já falou muito nos nossos stories, na época que eu e você usávamos. Hoje você está usando. Eu não estou usando mais, porque é caro. Inclusive eu estou sem meu carro. Tive que vender meu carro, né? Empreendam, é fácil. Ashwagandha é o nome dessa planta. Eu fiz um estudo... coletei um artigo científico que eu estava lendo sobre ela, que é da Bentham Science. Gostou da pronúncia? In English. Bentham Science. Bentham Science. Em 14 de setembro de 2021. Abre aspas aqui. Os extratos e folhas da ashwagandha exibiram notável atividade anti-estresse e anti-ansiedade em estudos com animais e humanos. A ashwagandha também melhorou os sintomas de depressão e insônia, embora menos estudos tenham investigado essas duas aplicações. Resumindo aqui, fortes evidências, estudo recente, a ashwagandha é estudada faz uns 12, 13, 15 anos já. Pouco tempo para uma planta. Pouco tempo para uma planta, mas já tem muito mais do que muita substância. Sim. E cada vez melhores estudos são trazidos dessa planta. E principalmente, o que a gente busca nela aqui? Combate a ansiedade e combate o estresse. Como isso acontece, Aldo? A ashwagandha é uma planta adaptógena. Essa classe de plantas ela é muito interessante porque ela tem o poder de literalmente se adaptar no seu corpo ao que você mais precisa. Tanto na questão da ansiedade, quanto a questão do estresse, quanto a questão da aumento de testosterona. Então ela pode agir em várias vertentes do que tiver mais desregulado. São várias vias de atuação metabólica. Né? Isso. E ela vai na que tiver mais desregulado, por isso que ela é tão legal. Inclusive a ashwagandha e a long jack são as únicas plantas que têm comprovação científica que aumenta a testosterona a níveis suprafisiológicos. Vou ficar com a testo de 3.000? Não. Mas você vai ter um incremento de 5, 10% de testo, que pode trazer um pouco de resultado a nível estético. É importante a gente sempre frisar aqui, não existem estudos que comprovem de fato a eficiência a fins estéticos. A fins estéticos, de aumento de massa muscular em jovens adultos masculinos. Jovens adultos machos, como eu e você, que não existe evidências que esse aumento suprafisiológico de testosterona, a gente está falando de 1.000 nanogramas por decilitro. Vai ter um incremento de 50 a 100 no máximo, estourando assim. Isso, não há indícios que comprovem... Indícios não, há indícios. Não há dados que comprovem, de fato, o aumento de massa muscular a partir desse aumento de testosterona. Mas esse aumento de testosterona traz alguns benefícios para você, tais quais? Principalmente a regeneração muscular. Perfeito. Principalmente a regeneração muscular. Se você regenera mais, você consegue treinar mais pesado. Mas a grande questão da planta da ashwagandha é mais o feedback individual. Tipo, quando uso a ashwagandha, eu fico muito menos estressado. É notório, por isso que eu não parei de usar. Na verdade, eu parei de usar um tempo, Doutor Aldo, você parou de usar a ashwagandha, você ficou mais estressado. Quando eu voltei a usar, já fiquei menos estressado. Já com o Vita é diferente. Isso, quando eu tomo ashwagandha, eu sou extremamente ansioso, pessoal, por causa do meu TDAH.
Então, quando eu tomo ashwagandha, eu basicamente fico bem menos ansioso. A perna mexe menos, é menos coisa tirando das unhas aqui, não sei o que, tirando pele morta e tal. Então, tipo, tem essas diferenças e cada corpo é um corpo. Eu me dou super bem com a ashwagandha, Vitor também. Então, eu sempre vou manter a ashwagandha por causa dessa minha característica de ser estressado. Então, ela me consegue tornar a minha vida mais leve, mais calma, mais zen. Só que tem um porém. A gente tem ashwagandha na loja? Não, porque foi proibido. Isso, a Anvisa, nossa queridinha, fez o favor de proibir a importação de ashwagandha. E agora, se você quiser importar, qualquer que seja a quantidade, você vai ter um incremento de 300% de imposto no seu bolso. Então, para a gente ter incremento de 300% de imposto no nosso bolso e ainda repassar para você, isso se torne real. Inviável. Não faz sentido. A gente... eu só tô usando pra mim porque eu realmente necessito. Tô pagando mais caro, sim. Mas eu, por exemplo, eu comprei para um estoque para 6 meses, por exemplo. Que realmente preciso, pra mim faz muita diferença na minha vida. Gastou uma nota, né? Isso. Um outro suplemento pouco falado que eu gosto bastante é o colostro bovino. O colostro é uma nomenclatura que se dá ao primeiro leite que se dá ao bebê, independente da sua espécie. O colostro bovino é o primeiro leite que a vaquinha... Olha a vaquinha novamente aparecendo. Isto! Que a vaquinha dá para o bezerro. E esse leite tem vários bioativos interessantes, como ferritina, imunoglobulinas e IGF-1. Todas essas 3 substâncias, não vou entrar em detalhes, elas melhoram o seu sistema imunológico e fazem você se desenvolver mais, para o bebezinho crescer mais forte. E você tomando, mesmo você não sendo um bebezinho, você vai ter esses bioativos disponíveis para você. Então você, em teoria, vai ter mais massa muscular e tal. Na prática, você vai ter mais regeneração muscular. Eu estou usando, sinto na prática que eu consigo regenerar um pouco melhor com o colostro bovino. Isso faz com que a minha performance melhore muito? Não, mas melhora um pouco. E para mim já é o suficiente porque eu estou em alta performance. Também pacientes oncológicos usam bastante. Estou começando a usar bastante o colostro porque foi aprovado novamente há pouco tempo pela Anvisa. E pacientes oncológicos utilizam bastante o colostro para poder ter essa melhor regeneração dessa questão dos radicais livres, do que o câncer mesmo gera, e também para você ter um pouco de segurar um pouco mais de massa muscular, porque ela também é altamente antioxidante. Então traz esses benefícios. Então, o que faltou do suplemento a gente falar? Tem mais 2 aqui. Tem mais 2 e tem um que a gente não botou, eu não coloquei nos scripts aqui, porque pasmem, trabalhamos demais e não tivemos tempo. Mas eu gostaria de dar uma leve pincelada sobre ômega 3. Por quê? A gente não falou sobre o ômega 3. Isso. E os 2 usam. Isso. Porque, tipo assim, eu faço questão de usar, talvez depois da creatina é um suplemento que eu não vou ficar sem. Não tem nem perigo eu ficar sem ômega 3. Você usa, minha mãe usa, já instruí meu pai a usar, todo mundo, se depender de mim, usa. Por quê? Ômega 3 é o conjunto de 3 ácidos graxos, a ANA, a EPA e o DHA, certo? Basicamente são 3 substâncias altamente anti-inflamatórias, altamente antioxidantes, e o DHA, ele é basicamente das fontes de gordura que o seu cérebro utiliza para regeneração, criação de novos neurônios no sistema nervoso central. É basicamente cerca de 60% do substrato que ele utiliza para isso. E eu gosto disso e gosto de frisar isso, porque basicamente, com a minha memória pífia, por assim dizer, Aldo sabe, tudo que eu faço eu anoto, que eu pretendo fazer eu anoto, porque senão eu vou esquecer. Eu tomo ômega 3 para conseguir 1 grama de DHA e isso influenciar na produção de novos neurônios. A longo prazo. A longo prazo. Longo prazo. O anabolismo celular dos neurônios é extremamente lento. Não é quase ínfimo. Quase ínfimo. Não é como tipo a sua pele, que você corta, 2 semanas depois ela já está regenerada. Hora 2 semanas, 3 dias já foi. Isso. Tá 100%. Isso. O seu neurônio já é outros 500, né? São vários meses, na verdade. E fazem 6 meses, Aldo, que eu tomo ômega 3 todo santo dia. 1 grama de DHA. Eu notei melhora na minha memória.
E eu tô amando os efeitos. Você quer explicar um pouco mais? No caso de Vitor, esse anabolismo celular no cérebro, ele vai ser mais lento, mas com certeza vai melhorar. O que o ômega 3 promete na questão cerebral? Maior aprendizado, prevenção de doenças neurodegenerativas e essa reconstrução de neurônios, tudo a longo prazo. No meu caso, eu uso mais como antioxidante e também como prevenção de doenças neurodegenerativas e doenças cardiovasculares, porque ele também tem esse efeito. E você precisa suplementar o ômega 3 na sua dieta? Não. Depende muito. Se você for igual a minha namorada que só come peixe, vida, eu te amo, você não precisa suplementar. Por exemplo, ela só come peixe. Então, tipo, ela tem uma fonte muito grande de ômega 3 na dieta. Só come camarão, atum e tilápia e salmão. Basicamente, todos têm fonte de ômega 3. Então, basicamente, ela não precisa suplementar. Se você não for uma pessoa que come só peixe na dieta, muito provavelmente você vai precisar suplementar pelo menos um pouquinho de ômega 3. Eu também amo minha vida. Minha mulher. Declaração. Precisamos fazer um shout-out, senão o couro come em casa. Exatamente. Porra, Vitor, era pra sair algo natural, mas aí você fode tudo, né, cara? Mas eu diria, mesmo se o couro não comesse, eu diria que eu amo minha mulher. Eu esqueci o que eu ia falar. Pronto, aí enfim, o ômega 3 tem todos esses benefícios, só precisa suplementar se você não consumir uma boa quantidade de peixes na sua dieta. Lembrei o que eu ia falar. Olha só, quando você vai, se você for ver, não artigos científicos, mas se for procurar em blogs no Google, pesquisar benefícios do ômega 3, vai encontrar vários blogs com várias listas e algumas listas diferentes, alguns pontos similares e várias coisas diferentes. Mas o que acontece? O ômega 3 é um antioxidante tão poderoso que ele acaba, como a gente falou, influenciando no corpo inteiro. Suas células são majoritariamente a membrana celular composta por gordura. E o ômega 3 oferece uma fonte de gordura poli e monoinsaturadas. O que acontece quando você tem esse tipo de fonte de gordura? A membrana celular, a membrana das suas células musculares, por exemplo, elas têm uma capacidade maior de absorção dos nutrientes que estão na sua corrente sanguínea. Então, quando você, corrija-me se eu estiver errado, quando você consome mais gorduras consideradas boas insaturadas, suas células têm uma capacidade maior de absorver substâncias do meio extracelular. Com maior facilidade de absorver substâncias do meio extracelular, maior eficiência celular. Pelo simples fato de sua célula precisa de gordura para ser construída. Isso. Se você só tem gordura saturada, a célula vai ser formada a partir de gordura saturada. A gordura saturada, ela tá toda ligada com OH e O. Então a cadeia tá fechadinha. Então, tipo, não fica fácil para outras moléculas entrarem. Já uma gordura insaturada, como a cadeia está sempre aberta, fica mais fácil de outras moléculas entrarem. Perfeito. Então, se você só come gordura saturada, sua membrana plasmática vai ter mais gordura saturada e ela vai ser menos permeável. Se você consome mais gordura insaturada, você vai ter mais gordura insaturada na sua membrana e ela vai ser mais permeável. Tu avisou alguém que ia ser aula de bioquímica, isso aqui, não? Não, era para ter avisado, né? Isso. Então, basicamente, você é o que você come. Se você come gordura saturada, sua célula se fecha. Isso. Literalmente, pessoal. A aula de química e biologia que sua escola não vai lidar. Ou vai lidar e você não vai aprender, né? Não vai perceber. Agora, conecte a aulinha de biologia com o benefício na academia pra você ficar grande. Era isso que eu pensava. Por isso que eu assisti aula de química e biologia. Eu só assisti por curiosidade mesmo. Não, eu já queria ficar grande. Na época da escola eu prestava atenção. Aí, tem mais 2 suplementos. Eu vou passar por cima da ioimbina, porque a gente já falou no outro podcast. Atropela ela, mano. Vai. Atropela. A ioimbina é um suplemento muito legal, que eu tô usando na minha preparação também, que ela basicamente faz com que você mobilize mais gordura teimosa, que são as células beta, que são basicamente as células de gordura que ficam no culote. Você só vai mobilizar, ou seja, deixar ela mais disponível para queimar. Só vai queimar se você tiver em déficit calórico, ela só funciona se você tiver em jejum e etc. Daquele bababá total. Mas eu quero focar, para terminar o podcast, nos produtos, suplementos para melhorar a qualidade de sono. Isto! Só a título de curiosidade, eu tenho um certificado de medicina do sono pela USP. Acho que quase ninguém sabe disso.
Quase ninguém. Inclusive, na época que você me contou isso, eu saí dizendo pra todo mundo que você dormia 4 horas por noite. Isso, mesmo tendo feito o curso de medicina de sono da USP. Isso. Que foi online, um baita de um curso também. Vamos lá. USP, Quando né, pai? USP é foda. Não. Quando a gente fala de suplementos para melhorar a qualidade do sono, a gente pode atuar em duas vertentes. Os suplementos que induzem o sono por meio do relaxamento, ou seja, a diminuição do estado de vigília, e os suplementos que vão melhorar o seu ciclo circadiano. Não é o ciclo de hormônios, é o ciclo circadiano, que é basicamente o horário que você acorda e que você dorme. Regula basicamente os efeitos de claro e escuro no seu corpo. Isso, exatamente. Qual é o suplemento? A melatonina. Os suplementos relaxantes tem vários. Tem o triptofano, tem o magnésio, tem o inositol, tem substâncias naturais como a camomila, a passiflora do maracujá. Então tem todos esses, são vertentes diferentes. E como é que você vai identificar qual é o melhor para você? Se você tem ansiedade e não consegue pegar no sono, você precisa de um indutor de sono, um calmante, um relaxante. Então você vai para esse lado aqui. Qual produto na loja tem esse blend? O Sonemonte e o Sonemonte Black. São excelentes para isso. Se você consegue... deitou na cama, apagou, mas não tem aquele sono restaurador, fica acordando no meio da noite, acorda no horário que você não gosta, não deveria acordar, você precisa regular seu ciclo circadiano. Então você vai para melatonina. E uma coisa muito legal, a maioria das pessoas abusam da dose de melatonina. A dose fisiológica de melatonina... Isso não é muito legal. Isso é terrível. Isso. A dose, entendi o que você quis dizer. a dose fisiológica de melatonina é 0,21 miligramas. Miligramas. 0,21 miligramas. 210 microgramas. Que é o que é permitido pela Anvisa. Isso. A galera tá acostumada a usar o importado que é 3 miligramas, 5, 10, que é uma porrada pra você. 400 trilhões de gramas. Pra você ter um sono super restaurador. Só que isso é uma dose super fisiológica de um hormônio. Isto. Querendo ou não, você vai ficar dependente e vai querendo ou não ter colaterais. Por exemplo, um dos grandes colaterais do excesso de melatonina do seu corpo é você acordar com dor de cabeça. Então, fadigado, tenso. Isso. Aquele sono não restaurador. O cara acorda com sono pra caramba. Então, se você quer extrair o benefício da melatonina, você tem que ser extremamente disciplinado. Porque você tem que fazer com que seu corpo entenda que você vai ter um horário certo para dormir e para acordar. Se você quer dormir às 9 horas, por exemplo, e acordar às 5 da manhã, você tem que começar a tomar essa melatonina de 7h30, desligar todas as luzes da sua casa, pode até usar o celular mais com aquela proteção com a película, aquela corzinha vermelha, porque os raios, certos raios de luzes, principalmente as azuis, elas fazem com que seu corpo degrade a melatonina, então você não vai ter o efeito restaurador. Então, por exemplo, se você antes de dormir ficar assistindo televisão, você vai ter menos melatonina. A luzinha vermelha que você fala é amarela? É amarela, que tem proteção do celular. Uhum. Então, você tem que tomar esses cuidados e ter um cuidado de higiene do sono. Higiene do sono é você, 30 minutos a 1 hora antes de dormir, largar todas essas tecnologias que deixam você mais ativo. Todos esses hábitos, vai. Hábitos que deixam você mais ativos, que despertam... Na hora de dormir. Desperta o seu estado de vigília. Uhum. Larga tudo. Tente fazer atividades que relaxam. Leia um livro. Tente fazer um yoga, uma meditação, etc. Atividades mais calmas. Ou simplesmente fique parado na cama, pensando na vida, rezando, orando. Por que não? Que você vai relaxar seu corpo, vai ser uma indução natural do sono, e você vai fazer com que a melatonina que você tomou, que você já tem, não seja degradada, e com isso você regule melhor o seu sono. Tem muita gente que fala que melatonina não funciona, mas o cara toma melatonina, espera que ela funcione por conta própria e fica lá na cara no celular esperando o sono vir. Aí não funciona. Assim você vai acabar com você mesmo. Isso. Parabéns. Você está tomando um hormônio e sem extrair os benefícios dele. Isso. Por isso é tão importante ter a informação. Não adianta você suplementar se você não tem a informação necessária. Isso. Porque você vai estar gastando dinheiro, muitas vezes saúde, sem extrair os benefícios. Por isso, vem com a gente e vem aprender com o Pumpcast. Isto! E hoje você deu o pump com a gente, aprendeu sobre suplementação, aprendeu sobre uma porrada de suplementos, uma porrada de categorias de suplementos, uma porrada de classe de suplementos, recebeu aula de biologia, recebeu aula de química e há quem diga de medicina também, por causa de um estudante. Aldete, que recado você quer deixar para os forpumpers? Busquem conhecimento. Muitas pessoas vêm em loja dizendo qual suplemento eu uso para tal objetivo.
E a gente sempre instrui que para você suplementar, primeiro você precisa ter uma base sólida de um acompanhamento nutricional, um acompanhamento do educador físico, ter os seus exames em dia com o seu médico, para você organizar a casa, ver a sua real necessidade, para depois suplementar, porque suplementar é algo extra. Como é que você vai colocar algo extra se sua base não está consolidada? Não faz o menor sentido. Isso. Se a gente fosse só querer lucrar em cima de vocês, falar, não precisa de nutricionista não, toma isso aqui. A gente iria lucrar bem mais, com certeza. Mas a gente não estaria trazendo... Não estaria de acordo com o nosso objetivo no mundo, né? Exatamente. Que é levar qualidade de vida para as pessoas. Então a gente não vai empurrar suplemento para você, a gente vai empurrar conhecimento. Isso. Então, a gente sempre indica você primeiro construir essa base para depois, de acordo com a sua necessidade, você usar alguma coisa que realmente vai melhorar e você não ficar gastando dinheiro à toa. Porque o que vai fazer de fato diferença na estética que você possui hoje no seu corpo, por exemplo? Dieta e treino. Certo? Fato. Suplementação, dieta e treino são responsáveis por, sei lá, talvez 85, 90% dos resultados que você vai ter na sua vida a nível corporal. Suplementação seria os outros 10, 5%. Esses 10, 5% fazem diferença. É bom ressaltar isso. Mas não adianta ter os 5% se você não tem os 80, 90% da base, né? Exatamente. Então, o recado que eu queria deixar para eles também é esse. Faça a sua parte e use suplementos para acelerar o processo. Certo? Aumento de performance, aumento de resultados, fazendo o que já tem que ser feito, que é treino e dieta. E assim fechamos mais um Pumpcast. É um prazer ter você conosco. Estamos juntos, For Pumper. Tchau! Até o próximo podcast.